Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo extra, e como todo vídeo extra, a gente faz a recapitulação dos últimos 7 dias. Estou aqui, eu empacotado com roupa de frio, numa cidade que não faz frio de jeito nenhum. Eu aqui com a aparência de... O que eu estou parecendo? Um viking? Ai, como diz meu amigo Flávio, olha, você já pode ir lá para os Estados Unidos para fazer filmagem do... Ai, meu Deus do céu. Gente, frio intenso. Pois é. E sabe qual é a ironia do destino? É o aquecimento global está fazendo um frio intenso. Será que é isso mesmo, gente? Olha, é triste ver coisas e situações aonde a gente percebe e vê que não é bem o que os cientistas estão falando. Mas todo mundo tem que falar amém, porque é a ciência que falou, então nós temos que aceitar. Nós não podemos nem discutir, não podemos nem refutar, porque onde se viu, só quem for um outro Deus pode ir contra ou falar contra. E eu só observo. O que eu sei é que aqui está um frio medonho, medonho. E esse frio chegou de quarta para quinta aqui. E o pessoal está falando que vai chegar pro resto de tudo de quinta para sexta. Ou seja, nessa sexta-feira, quando você vê esse vídeo, vocês devem estar mais empacotados do que eu. E eu só observo. Tamanho frio que está chegando. Será que nenhum cientista poderia fazer um estudo e verificar o eixo da Terra, por exemplo? A curvatura? Porque é tão visível a posição do Sol, como que ele anda de esgueio, e antes não andava tão de esgueio. Como que está escurecendo tão cedo, sabe, o Sol está demorando para aparecer e está indo embora tão cedo. Como é que pode se esconder tão rápido assim, tão assim, de forma, será que sempre foi assim e nós que não percebemos? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu aqui não consigo gravar exatamente as posições do Sol, mas aos pouquinhos, conforme uns 2, 3 anos, eu já vou saber exatamente onde o Sol bate ou deixa de bater aqui. Na Casa Nova, antigamente eu conseguia bater o olho lá e saber como é, como é que não é. Aqui eu preciso saber todas as posições de novo, tudo bonitinho, eu preciso refazer todas as minhas marcações para saber como é que estão as posições. Mas se eu, Zezinho da esquina, consigo pegar um gizinho e fazer marquinha com um lapisinho numa parede, por que um cientista não poderia pegar um lugar e ficar fazendo todas as medidas e acompanhando ano após ano? Ano tal, dia tal, vamos lá, coloca ali. Não é? Pois é. Porque as mudanças estão muito rápidas. É questão de 2 semanas, começa a ficar tudo escuro. Depois, um calor que, pelo amor de Deus, que frita todo mundo. É onda de calor. Passa 1 semana, 2 semanas, agora é uma onda de frio. Como que é assim? O que é isso aqui? Nós viramos o quê? Nós estamos na andropausa, menopausa, condropausa? O planeta é Gaia, né? É mulher. Então, seria a menopausa do planeta? O que está acontecendo? Os hormônios planetários mudou tudo, ficou muito doido? Pode até ser, porque agora nós estamos na era dos reborns. E como é que faz? Não sei. Como é que é? Vai entender. São situações muito doidas. Então nós estamos aqui essa semana com frio e chuvas, com ventos fortes no Brasil. Regiões ali do Paraná, da fronteira com o Paraguai, outras fronteiras com caindo neve, pedras de gelo, ventanias violentas. Olha, e são os lugares e situações que eu ando falando. Cuidado, hein? Pode piorar mais um pouquinho, hein? Pode piorar mais um pouquinho, hein? Isso porque alguns dias antes, porque eu faço o coisa de 7 dias, e alguns dias antes, o litoral norte teve chuva de 200, litoral norte de São Paulo.
que é na divisa com o Rio. O litoral norte teve chuva de 200 milímetros em 24 horas. É dilúvio, moço. De 24 horas, aí caiu um mundo de água em pouquíssimo tempo. A probabilidade de entrar água do telhado não dar conta, cair água no telhado lá e cair para dentro é altíssima. Altíssima. Mas e aí? Pois é, e aí, pergunto eu, e aí? Tá tudo normal? E na Austrália, que tá no mesma linhazinha da nós, assim, linha. Teve tempestade de poeira no sul da Austrália. Mas, poxa, o sul da Austrália coincide com o do Brasil, não era para ter os mesmos tipos de clima? O planeta está muito maluco. As correntes de ares mudou, as correntes de calor, corrente de frio. Todas as vezes agora que eu vejo nos coisas, quando vai chegar uma mudança de temperatura, tem um tipo de um furacão, tipo, não é que das nuvens girando no litoral lá no rabicó do continente da América do Sul. Sempre aqueles mundos de nuvem, tudo em piruleta ali. Agora virou comum ciclones no mar, no sul do Brasil? Como é que faz aí? Teve um tornado nos Estados Unidos, eu estava lendo uma reportagem que um casal estava até abraçado. Foi uma coisa muito bizarra nessa reportagem. Que passou um tornado nos Estados Unidos de 273 km por hora. Você tem noção do que é isso? Isso aí é devastador, moço. Mas nem se você pregar um pedaço de porrete numa cerca no chão, aquela cerca fica, ela vai sair voando tão rápido que tão forte que é o vento. 273 km por hora nos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu? Um casal se abraçou e ficou grudado. Se amarraram lá, eles se amarraram e se grudaram para um não perder do outro. Para aumentar o peso, então tipo assim, ó, vamos aumentar porque aí é o seu peso mais o meu peso, então a gente não vai conseguir sair voando. E vamos nos amarrar aqui. Vamos amarrar num poste aqui para a gente não ter perigo. Sabe o que aconteceu? A notícia do jornal parece bizarro, parece que é filme de ficção. O vento, esse vento aqui, 273, arrancou o braço do casal. Sério, professor? É algo assim inimaginável. Algo aterrorizante. Gente, que show da Xuxa é esse, como diz a menininha lá, que já é adulta, né? Que show da Xuxa é esse? Tornado destrói cidade em Porto Varas, lá no Chile. Então, meus queridos, se alguém for construir alguma coisa em relação a telhados, essas coisas, a dica que eu dou é: faça de lajes e bota uma impermeabilização, se você tiver condições. Porque a probabilidade de dar ruim é muito alta. Ah, mas se eu botar laje direto, o calor passa para... Não, agora já tem isopor, já tem um monte de coisa que você pode pôr, baixar ainda o teto. Ih, moço. O telhado agora tem que ficar embaixo da laje, não mais em cima, porque o vento está levando tudo. Será, professor? Por incrível que pareça, nós estamos nessa loucura incrível e inimaginável, por incrível que pareça. E, se não bastasse isso, vulcão Kilauea, lá do pessoal que toca musiquinha lá, como é que chama aquela ilhazinha, rapaz? Esqueci a ilhazinha dos havaianos, né? Da Havaí. Vulcão Kilauea, lá nos Estados Unidos, entra em erupção e o jato do magma saindo da Terra, 300 metros de altura. Imagine a pressão que estava. Para 300 metros? Eu só observo. Tivemos também terremoto de 5,7 na Indonésia. Terremoto de 5,7 no Chile. Além da tempestade lá, terremoto. Agora teve um outro terremoto aqui que está meio suspeito, que esse daqui eu vou deixar como possibilidade, não fato.
Terremoto de 5,5 no sul do Irã. Eu, quando escutei isso daí, eu peguei e falei assim, poderia ser, é uma suposição, tá? Poderia ser um teste nuclear do Irã? Por isso que eles estão tão confiantes e sabem como que vai funcionar? Uma coisa eu digo para vocês, o Armagedon está muito próximo, viu? A Bíblia, as coisas da Bíblia, do Apocalipse, tá assim questão de milésimos de segundo para aparecer. Inclusive, cadê aquele pessoal do relógio do Apocalipse? Ele já deve aparecer aí falando assim, olha, nós vamos reduzir mais um tiquinho aí o tempo, porque eu acho que vai explodir tudo. E está criando também uma nova teoria maluca aí, do pessoal falando assim, agenda, agenda, agenda. Gente, quem está tirando esse nome de agenda? Primeiro, o que é uma agenda? Agenda é um negócio que você pega e coloca programações do passado, do presente e do futuro. Você vai colocando na sua agenda. Mas quem falou que a data da agenda é 2030, 2033, 2025, 2020... Eu firmei a minha teoria 2026, 25 para 26, dos 3 anos e meio até chegar a 2033, que é 3 anos e meio de caos, depois 3 anos e meio de paz, para coincidir com o anticristo, tá o caos, chega o anticristo, depois 3 anos e meio, Jesus, 2033. Eu, na minha teoria maluca, eu peguei e fiz isso daí. Agora, o povo está criando agenda, 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 agenda. Mas que raio de agenda que é essa? Da onde eles estão tirando essas agendas? Os países já anunciaram 2 anos atrás que era 2026 a programação. 2 anos atrás. Eu estou falando que é isso faz tempo. E a coisa está andando de tal jeito que... Agora, olha mais coisas malucas acontecendo. Se não bastasse toda a questão da guerra, olha só. Cientistas preveem temporada de furacões acima do normal para 2025. E eu vou refutar esses cientistas. Para mim, esse ano, os furacões, se bobear, vai ter só 2 ou 3. 2, 3. Vai ser exatamente ao contrário. Vai ser o que menos vai ter furacão nesse ano. Porque o calor vai estar tão grande, as anomalias vão estar tão grandes, que os ventos, as correntes de água, vai jogar esse calor para outro ponto. Só que esse outro ponto está criando tufões e ventos de 273 quilômetros, como aconteceu, no meio do continente americano. Ah, professor, o senhor vai estar errado. Vamos ver. É como um mangá. Olha só o que aconteceu essa semana. Turistas cancelam viagens ao Japão após mangá prever desastre. Mangá é uma revistinha que eles pegam e colocam lá como se fosse previsões e tudo mais. Tipo Simpsons. Em desenho animado, em desenho, mangá. Inclusive, essa semana até faleceu, desencarnou um cara que é referência de mangá. Lá nos Estados Unidos, no Japão, perdão. Aí, os caras cancelaram por causa de uma previsão. Só que sabe o que é engraçado? Quando uma pessoa que tem comunicação com a espiritualidade fala uma coisa que pode acontecer, faz uma revelação, e não uma profecia, uma revelação, as pessoas que acreditam nos Simpsons não acreditam num cara como eu. E depois que aconteceu o negócio, não adianta me procurar, não adianta me vir. Vai desencarnar quietinho no seu canto e não me procure. As mesmas pessoas que tacam pedra vão ser as que vão voltar e vão pedir, pelo amor de Deus, misericórdia. Só que Deus já deixou muito claro.
Eu vou chamar, eu vou avisar. Não quer? Fecha a porta, não adianta chorar depois. Isso está na Bíblia. E o espiritual está endossando isso, alertando sobre isso e falando sobre isso. Quer acreditar? Pois bem. Não quer acreditar? Pois bem também. Aí deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Falando esse negócio de visão e mediunidade, e não acreditam, né? Mas tem prova maior do que o Chico Xavier? O Chico Xavier é a maior prova que tem de que existe a espiritualidade e de que eles sabem das coisas do passado, do presente e do futuro. Os livros do Kardec, que são ciência pura, entrevistas com base de um cientista, eles provam lá e estão ali pelas entrevistas como funciona a espiritualidade. E que de fato eles têm consciência, conseguem saber o futuro. Porque aonde eles estão, eles enxergam muito mais do que nós aqui embaixo. É óbvio. Então a gente consegue saber quando o rio de uma represa está chegando porque rompeu lá em cima. Porque eles conseguem lá de cima enxergar que rompeu uma represa. E quem está ali embaixo não sabe. De repente, olha, aconteceu. Então é mais ou menos isso que acontece. E aí dentro disso saiu um um filme, eu consegui assistir, do Chico Xavier. Eu achei que foi muito... Eu não gostei. Sabe, mas é um filme chama assim A Vida de Chico Xavier. O filme é bom, porque mostra Chico Xavier, é bacana. Mas pro Chico Xavier, para a imagem do Chico Xavier, eu acho que o filme é muito simplesinho. Eu não gostei por isso. O filme, por si só, ele é maravilhoso e mostra as coisas do Chico. Não do jeito que eu imaginava, do jeito que a gente já sabe. Porque falta muitos detalhezinhos, muita coisinha. Mas o que tem já ajuda, já tá bom. O que eu fiquei triste é de um personagem tão incrível como o Chico não ter tido verba igual de um filme de comédia, por exemplo. Porque você vai assistir um filme de comédia produzido aqui no Brasil, você consegue ver e perceber que tem muito mais tecnologia, muito mais detalhes, muito mais... muito mais qualidade do que esse filme que foi feito. Deu para perceber que foi um filme muito pobrezinho. É isso que me entristece a alma, aonde deveria se despender mais investimento em coisas mais sérias como a espiritualidade do que em uma comédia, por exemplo. Do que num filme de putaria, por exemplo. É triste, mas é a realidade. Estamos vivendo essa era onde os médiums não prestam para nada, são tudo mentirosos, são falsos profetas, são falsos não sei o quê. Nós estamos numa inquisição velada. Essa é a verdade. Nós, médiums, não podemos revelar e falar o que a gente vê, o que a gente está vendo, porque é falar e receber pedrada, é nós entrarmos na fogueira. É a gente tentar ajudar uma pessoa, a pessoa simplesmente pode falar assim, não acredito, e receber pedrada de todo jeito. Nós estamos numa inquisição moderna. Por ajudar o próximo, por alertar o próximo. Temos que nos calar? Pois é. O filme do Chico mostra uma coisa bem parecida. Ai, se vocês estão indo pro inferno, aí é o Satanás, aí é tudo coisa ruim. O coitado de Chico foi expulso de onde ele estava, porque a própria família falou, não quero esse mundo de gente aqui batendo na minha porta, não. Aí ele vai para um outro lugar cheio de gente, cheio de não sei o que, tudo mais estruturado. O plano espiritual vai dando as suas voltas, vai daqui, vai dali, vai coisa que vai acontecer. É triste, viu, o que está acontecendo com a espiritualidade. Então os turistas cancelam viagens ao Japão após Mangar prever desastre. Agora tenta imaginar. Quem vive de turismo no Japão? Dinheiro. Os caras vai fritar esse mangá aqui. Vai falar, tá vendo? Não aconteceu nada, vocês acreditaram nisso aqui. É charlatão, charlatão, charlatão. E vai denegrindo. Mas, gente, ele não falou que vai acontecer. Existe a possibilidade.
Mas não é melhor prever do que remediar? Não sei. Para quem gosta do dinheiro, parece que não. Quer pagar para ver? Tá bom, paga para ver. Vamos ver acontecer. Depois que acontecer, não chora. Tem muitas revelações que eu fiz, muitas coisas que eu falei que ia acontecer, tudo aconteceu na hora que eu falei, quando aconteceu, do jeitinho que eu falei. Tem coisas aqui que eu vou falar para vocês que eu cantei a bola que ia acontecer e está acontecendo. Passa um pouquinho de tempo, passa 1 ano, 2 anos, acontece. É muito raro eu falar uma coisa que não acontece. Muito raro, é muito difícil. Meu índice é coisa de 80%. Claro, antes era 80%. Agora, quando eu estou fazendo bastante revelaçãozinha assim, de tudo, qualquer visão, sem cruzar informação, cai para uns 50%. Mas também é altíssimo. É só cruzar informações e ver qual é que é. Nós estamos com um surto de cólera que deixa mais de 170 mortos em uma semana no Sudão. O Sudão está tendo guerra, está tendo perseguição. O Sudão é o lugar da África que eu diria para vocês que é a porta do inferno. Eu que já morei na África, já trabalhei na África em vários países lá, eu afirmo para vocês que Sudão é um lugar onde tem perseguição para cristão, perseguição religiosa, tem guerra entre poderes, entre governos, etnias, tem uma situação ali de fome, tem uma situação de caos. É um negócio, cara, que é onde as doenças batem. É ali o Congo. Os 2 lugares é algo assim. Nossa, é coisa assim de chorar. Tanto é que um dos lugares que queriam me mandar era pro Sudão. Eu falei, não dá, cara. Acabei de ser. Pegaram meu guarda-costa, acabei de sofrer um atentado. E os caras me oferecem Afeganistão e Sudão. Eu falei, não dá. Aí eu podia negar 2 vezes, então acabou. Perdi o contrato das Nações Unidas, da agência que eu tava. E aí? E aí é isso aí. O surto de cólera. Você tem noção do que é cólera? A cólera se espalha assim. Cara, tá na água. Entra na lençol freático. Olha, vira um forfé. Um perigo danado. Isso daqui dava para controlar só com o quê? Com saneamento básico. Só que são países que estão vivendo a época, eu vou falar para você, de 2.000 anos atrás, de tamanha desgraça que tá. É muito triste o que está acontecendo. E aí aparecem uns cientistas, aparece uma notícia no jornal que fala assim, cientista alerta que nova extinção em massa será a mais rápida da história. Ou seja, outras extinções aconteceu porque caiu um meteoro, teve a era do frio, que levou tempo, teve não sei o que lá, e foi. Parece que agora o cientista diz que a nova extinção em massa será assim, a mais rápida da história. Por causa do aquecimento global. E eu só observo. Agora, uma coisa que eu já tinha comentado sobre. Fungo fatal de The Last of Us. É um nome que deve ter algum filme, alguma coisa aí, mas é o nome que deu. É um fungo devorador. É um fungo que come carne, que come tecidos humanos. Que come o ser humano. O ser humano está vivo, aquele fungo vai comendo. Aí a reportagem diz que fungo fatal, esse fungo, vai se espalhar pelo mundo, diz os estudos. E falou que a maior forma dele se espalhar é o calor. E pelo aquecimento global ele vai se espalhar. Como é que faz? Já pensou um fungo sair andando? A gente já está com problema de problemas nos hospitais com coisa de resistente, né? Não sei o quê. Bactéria resistente, fungo resistente, tá tudo resistente. Agora é fungo resistente, bactéria resistente, vírus resistente, tá tudo resistente. Nós estamos lascados, nós estamos entrando para um colapso sem tamanho. E aí, uma coisa meio polêmica e científica e de política, o secretário de saúde dos Estados Unidos ameaça impedir cientistas
de publicar em revistas médicas. Então eles estão falando assim, ó, revista médica, vocês vão publicar coisas de médicos. Cientistas vão publicar em revistas de estudos e ciências. Ai, meu Deus do céu. Ele está falando que está tendo farmacêutica entrando no meio, que está fazendo toda alteração que não aceita. Vale a pena vocês pegarem essa reportagem aí. Ele fala tanta coisa lá, que tem tanta coisa lá, que a gente fica até meio doido lá, tanta coisa que tem. E aí? Mas a ciência não era para fazer descobertas e tudo mais? O problema é que envolve indústria nas pesquisas. Quem que patrocina essas pesquisas? Então sempre sai uma coisa tendenciosa. Ou não deixam publicar outras coisas. Como um amigo que já tem pós-doutorado disse que eu fiz pesquisas e não deixaram publicar. Aonde eu detectei em laboratório, então isso aqui é uma fofoca, não é uma coisa verídica, tá? Porque eu não posso falar que é verídico, porque eu teria que provar. Então essa fofoca desse meu colega foi de que existiam bactérias que elas ficam paradas. E só a presença de um ou outro humano, só a energia desse ser humano, só a presença dele, sem relar no negócio, sem estar lá manuseando, só dele estar no ambiente, já faz com que as bactérias que estavam ali, eles estavam fazendo ensaios ali, elas começam a proliferar, produzir. De uma vira duas, ele começa a produzir, reproduzir. Aí ele fala, mas como isso? Só a presença de uma pessoa? Como isso? Como é que ela sabe que chegou a presença da pessoa? Então, se a pessoa tem uma energia, ela tem um campo magnético, ela tem frequência, precisamos estudar isso aí. Consegue estudar? Não consegue estudar. E aí? Será que isso é a base da cura? Pessoas que conseguem fazer procriar bactérias boas, ruins, sei lá o que faz bactéria. Ou células mesmo, porque parece que ele fez vários ensaios lá. Eu não sei direito o que era, mas ele falou que fez ensaio e ela começa a procriar. E quando a pessoa não está lá, ou quando não tem isso aí, ela fica lá parada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Chega uma pessoa, começa. Eu falo, mas o que é isso? Como é que tem de anormal para ela começar agora? Temperatura, não sei o que, vamos ver. E aí viu que era uma pessoa. Presença de pessoa. Então será que isso daí é a base da cura, de algumas pessoas terem cura ou não? Elas conseguem fazer com que jogue uma energia X, Y? Então tá faltando esse tipo de estudo? Tá. Só que quem que tem coragem de fazer? Por isso que eu quero fazer um hospital escola, porque eu quero estudar essas coisas. Essas anomalias. Eu quero estudar como que uma planta consegue captar que o dono está chegando. Como que um cachorro a quilômetros consegue saber que o seu dono está chegando. Um gato consegue saber. Como que uma pessoa consegue ter mais poder de cura com as mãos do que outros? Como que funciona esse magnetismo? Como que um médium consegue saber de coisas que os outros não conseguem? Ou a gente começa a pegar essa parte de mediunidade, de coisas loucas, e a gente começa a estudar isso aí, levar a sério isso, ou então como é que faz? Nós vamos ficar vendido na mão de meia dúzia de empresa que só quer vender porcaria, porque eles não vão conseguir concorrer nunca com o espiritual. Isso é um óbvio, né? Uma boa matéria, viu? Eu só não lembro que jornal que é, mas eu sei que foi uma matéria de um jornal de alta circulação, viu? Eu acho que CNN, eu não lembro direito, mas é tipo assim, tá? Porque eu costumo só pegar notícias de jornais de alta circulação. Agora vamos pegar a loucura humana. Venezuela fez eleições, não sei se vocês ficaram sabendo, fez eleições para todos os governadores lá, tudo bonitinho. Só que eles fizeram colocando como Essequibo, que pertence à Guiana, e um pedaço do Brasil, eles como se fizessem a eleição, já nomeando o governador daquela região, como se fosse deles. Fizeram a eleição do lugar sem ser
deles. Então seria mais ou menos assim. Eu pego e falo assim, olha, eu estou fazendo eleições do Uruguai. Mas como? O Brasil está fazendo eleição do Uruguai? Mas como? O Uruguai é o Uruguai, o dono dele é o Uruguai, são os uruguaios que são os donos do Uruguai. Não, mas eu vou fazer uma eleição lá porque eu acredito que é meu, porque na história era minha, então é meu. Então vou colocar um governador lá, porque agora o Uruguai agora faz parte do Brasil. É a mesma coisa que o Donald Trump chega e fala assim, não, agora eu vou fazer umas eleições aqui da Groenlândia, porque a Groenlândia agora é minha. É isso que ele fez. E ninguém fala nada, moço. Você escuta um negocinho desse tamanho e nada. E tem parte do território do Brasil lá, viu? Que ele falou, opa, é meu, é meu, é meu, não quero saber. China e Taiwan trocam acusações sobre ataques cibernéticos. Ó, a nova guerra do futuro. Um tá atacando o outro de forma cibernética. Por isso que a China é fechada a internet dela, porque ela já está preparada para a guerra. Por isso que a Rússia é fechada a internet dela, porque ela já está preparada para a guerra. E o resto do planeta aqui aberto? Reset apagão. Hackers da Rússia invadiram redes da OTAN. OTAN, diz a Holanda. A Holanda, país sério, disse que hackers da Rússia invadiram as redes da OTAN. Os caras têm informação de tudo. Onde estão os armamentos, como é que vai, como é que não. Se invadiu, cara, tem informação de tudo. Quantas armas tem, o que não tem, onde que tá, onde que não tá. Eu, com toda essa informação, consigo calcular e falar assim, bom, vou colocar meus exércitos aqui, ali, e vou atacar, porque ali eu sei onde tem, onde não tem, o que tem, o que não tem. Já consigo mapear tudo e eu sei se eu consigo enfrentar ou não. E olha só essa notícia aqui que diz a inteligência dos Estados Unidos, que diz, hein? Inteligência dos Estados Unidos, hein? A Coreia do Norte está na posição estratégica mais forte em décadas. Agora que já está forte, que você está querendo ir atrás, e agora já passou o tempo. O delay já foi. E a Coreia disse essa semana, 2 pontos. Coreia do Norte, 2 pontos. O domo de Donald Trump é cenário de guerra nuclear. Se é cenário de guerra nuclear, então vai ter a guerra nuclear? Donald Trump acusa Putin de brincar com fogo. Aí a Rússia reage falando de Terceira Guerra Mundial. Nós estamos brincando com fogo? Eu, se eu fosse você, eu ficaria preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, a Rússia está dando sinal. Meu filho, eu já tenho aliança. A Rússia está falando, eu já tenho aliança. É China, é Irã, Coreia do Norte, é não sei o quê. Tem os BRICS aí, né? E você não está percebendo? Aí a Alemanha entrou no jogo forte essa semana. Mísseis alemães e reação de Donald Trump, chamando o cara de brincando com fogo, precedem possível ofensa terrestre russa, diz analista no jornal. Como assim mísseis da Alemanha? A Alemanha falou para a Ucrânia, pode usar os mísseis de longo alcance e atacar a capital da Rússia. Essa semana o homem foi lá na Alemanha, recebeu o braço, tapinha nas costas, parabéns, pode ir, pode ir. Aí o Putin anunciou a criação de zona de segurança na fronteira com a Ucrânia. Eu estava lendo a reportagem, você sabe o que entra nessa zona de segurança? Realocação de mísseis atômicos, de bombas nucleares. E a Alemanha autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra Moscou, que é o que já estava na reportagem, uma outra reportagem, mas só estou repetindo. Aí, o que a Rússia fez? A Rússia realiza o maior ataque aéreo contra a capital da Ucrânia.
fez o maior ataque aéreo. Destruiu tudo, arrebentando tudo. Porque eles têm que atacar onde estão esses mísseis para que eles não usem esses mísseis contra a Rússia. Aí a União Europeia, essa semana, aprova um novo fundo de armas de 150 bilhões de euros. Mais dinheiro para a guerra. Aí o jornal da CNN fala assim. Esse aqui eu até deixei aqui porque é tão grave que tem que ter a fonte disso aqui. O resto vocês procuram. Mas é tudo assim, jornal assim. CNN, 2 pontos. Mensagens mostram ordens russas para matar soldados rendidos. O cara já foi pego, ele se rendeu. Me rendo. Ótimo. Vai lá e executa. Você tem noção do que é isso ou não? Isso acabou o coisa, eu não quero saber, você é meu eterno inimigo e eu não acabou com tudo. Isso daí foge de qualquer tipo de princípio que pode existir dentro de uma consciência humana. E aí, para a gente ir caminhando para o encerramento. Estados Unidos anuncia estar pronta o B-61. O que é esse B-61? Tracinho 13. Olha que interessante. B-61-13. A mais moderna e poderosa bomba atômica construída pelos Estados Unidos. Tudo tirando foto atrás daquela bomba gigante, um monte de gente atrás da bomba, e tudo assim, feliz, como se fosse a coisa mais linda do mundo, mais feliz do mundo. Agora, para a gente encerrar, para a gente fazer um comentário e fazer uma análise, essa daqui foi a que mais me preocupou, que mais me deixou assim alarmado. Estátua de Stalin, estátua do Stalin, que era o imperador da Rússia na época da União Soviética, o que queria implantar o comunismo no planeta. A estátua de Stalin volta ao metrô de Moscou. Os caras colocaram a estátua do Stalin na estação de Moscou. Gente, isso já é para fazer a consciência coletiva do povo russo. Já é a preparação do povo para as próximas fases. As pessoas estão aí deixando a coisa fluir, acontecendo, porque não é com elas. Então, tipo assim, o brasileiro não tá nem com o que é aí, porque, tá acontecendo lá, não sei o que é, não tenho noção do que é. O problema do Sudão é lá no Sudão, porque eu não sei o que é, o problema é deles. O problema de Israel é lá com Israel, com Gaza, com Irã, com não sei o quê, porque é lá, não tá aqui. Só que esquece que nós estamos num corpo só, chamado planeta Terra, Gaia. Quando ataca a mão de Gaia, o corpo inteiro sente. Quando ataca a perna de Gaia, o corpo inteiro sente. Então, cada país faz parte de um membro do corpo que chama planeta Terra. É atingir uma parte e atingir todos. Todos estão interligados. Todos nós estamos interligados. Inclusive, os ETs estão interligados conosco. Então, o que nós fizermos de barbaridades aqui no planeta Terra vai afetar eles. E aí é quando eles vão intervir, como eu já cantei a bola lá atrás. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.